Saúde a todos, na paz do Senhor Jesus. Meu nome é André William e confesso a você que é um motivo de muita alegria eu estar aqui hoje para estudarmos um pouquinho sobre a palavra do nosso querido Papai do Céu. E hoje eu quero falar com você sobre o livro do Gênesis. O livro do Gênesis é um livro rico em informações que precisaríamos de dias ou até meses para estudar ele, e com certeza ficaria dúvidas ainda, né? Mas o meu desejo é que através desse pequeno comentário que eu vou fazer aqui, de algumas citações que eu vou fazer aqui, que venha despertar em você o desejo de você estudar mais a palavra de Deus, para que você possa ensinar outras pessoas, fazer vídeos bem melhor do que este que você está assistindo, e com isto, quem vai sair no lucro é o reino do nosso querido Papai do Céu, tá bom? Então vamos lá. O livro do Gênesis, ele foi escrito por volta de 1445 anos antes de Cristo. Foi escrito por Moisés. A palavra Gênesis é um termo grego que significa origem, fonte, geração ou princípio. No hebraico, a palavra se escreve Bereshit, que quer dizer no princípio. O livro do Gênesis, ele é dividido em 4 períodos. O primeiro período, que vai da criação até a queda do homem. O segundo período, que vai de após a queda até o dilúvio. O terceiro período, que vai de depois do dilúvio até o chamado de Abrão. Esse terceiro período damos o nome de período do governo humano. E o quarto período, o período patriarcal, que conta com detalhes o chamado de Abraão e da sua descendência. Então vamos lá, para nós memorizar. O livro do Gênesis foi dividido em 4 períodos, que o primeiro período é o da inocência, o segundo, o da consciência, o terceiro, do governo humano, e o quarto, o patriarcal. Vou começar pelo período da inocência, que vai da criação até a queda do homem. A criação, eu quero chamar aqui a sua atenção para este primeiro texto da Bíblia que fala sobre a criação e os dias, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Que céu era este? Na época, Moisés não se usava o termo espaço sideral. Então, no primeiro dia foi criado o espaço sideral e o planeta Terra. Presta bem atenção. Isso daqui que eu estou falando não está escrito literalmente na palavra de Deus. Eu estou fazendo uma interpretação na intenção de despertar em você o desejo de você se aprofundar no estudo da palavra. Tá entendendo? Então vamos lá. No primeiro dia criou Deus os céus e a terra. Este céu é o espaço sideral. No segundo dia, o nosso querido Papai do Céu falou assim: olha, que haja um firmamento que separe águas de águas. E a este firmamento Deus chamou céu. Poxa, peraí, já não tinha sido criado um céu? Por que criar um outro céu? Então, volto a dizer, Moisés também não usava o termo atmosfera. Então, no segundo dia foi criado a atmosfera. E o querido Papai do Céu começou a fazer o acabamento. Primeiro dia, o espaço sideral e o planeta Terra. O segundo dia, a atmosfera. E no terceiro dia, o Senhor falou assim: que apareça a parte seca. Muitas das vezes eu tinha lido esse texto aqui e não prestava muita atenção, ou lia no automático. Apareça a parte seca. Então, há pouco tempo, eu caí na realidade. Puxa, então ainda não tinha a terra
era uma bola de água gigante, que ela flutuava no espaço, a coisa mais linda, e não caía uma gotinha de água. Para você ver o tamanho do poder do nosso querido Papai do Céu. E a palavra de Deus diz lá em Isaías, capítulo 40, versículo 12, que o Senhor, ele pega as águas dos oceanos na concha da mão dele. Então, olha o tamanho de Deus. Imagina aqui o planeta Terra e o Senhor com ele aqui assim, ó, na palma da mão dele. E a gente não consegue entender o tamanho do poder deste Deus, como que ele consegue saber o que todos os seres humanos estão pensando a todo momento. Ele está presente em todos os lugares, ele sabe o que eu estou pensando, o que você está pensando. Então, este é o nosso Deus. Então, no terceiro dia, apareceu a parte seca. E esta parte seca era um único continente, que, de acordo com os estudos, dá o nome de Pangeia, né? E este único continente, né, é o que foi povoado na época. Mas presta bem atenção, um pouquinho mais na frente, nós vamos voltar a falar deste único continente, tá bom? Na época ainda não tinha os 6 continentes como temos nos dias de hoje. Então, no terceiro dia apareceu a parte seca, e no quarto dia foi que o Senhor criou o sol, a lua e as estrelas. Diferente de tudo que nós aprendemos na escola, porque a escola nos ensina de acordo com o que a ciência diz. Mas, graças a Deus, pelos professores que nos ensinaram com toda boa vontade, eu quero deixar aqui os parabéns para todos os professores, porque eles são fundamental na vida de todos, né? Para a pessoa ser um presidente da república, primeiro ele tem que passar pelo professor, né? E muitas das vezes os professores não são muito, assim, prestigiados por todos, né? Hoje em dia tem até pessoas que batem nos professores, entendeu? Então, aqui foi a criação, falei um pouquinho sobre a criação e a queda do homem. O querido Papai do Céu, ele não queria criar um casal de robô, né? Ele queria criar um ser que pensasse, né? Um ser que tomaria decisões. Ele não quis criar uma pessoa que, olha, vira direita, olha, vira esquerda, olha, agora segue reto, agora baixa. Não. Ele criou o ser humano, nós não conseguimos entender, a nossa inteligência é muito pequenininha, entendeu? Então, nós vamos nos baseando pela palavra de Deus. O que ele deixou para nós foi isso daqui. Então, após a criação, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden. E outra coisa interessante aqui é que do jardim do Éden saía um rio que se dividia em 4 rios. O primeiro é o Gion, o segundo é o Pison, o terceiro é o Tigre e o quarto é o rio Eufrates. Eu fui pesquisar, né? Onde fica a nascente do rio Gion? Não achei. Onde fica a nascente do rio Pison? Também não achei. Onde fica a nascente do rio Tigre ou Eufrates? Aí eu achei. Então sabe o que você faz? Você, por favor, pesquisa onde fica a nascente do rio Eufrates, que você vai saber mais ou menos onde se localizava o jardim do Éden. Voltando lá na criação, e Deus não queria criar um casal de robô. O querido Papai do Céu, ele colocou todas as árvores no jardim do Éden e colocou uma e falou para o homem assim: não coma desta árvore, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. O homem, o Adão e a Eva, nossos avós, o vovô Adão e a vovó Eva, pecaram, desobedeceram ao querido Papai do Céu. E após eles desobedecerem, o pecado contaminou o sangue deles. Presta bem atenção que eu vou voltar a falar do pecado contaminar o sangue. Então,
eles foram expulsos do jardim do Éden, perderam toda aquela regalia. Toda tarde o querido Papai do Céu descia para conversar com eles. Foi o Adão que colocou o nome nos animais. Então, o que eu vou falar agora não está escrito na Bíblia. Mas você para pensar um pouquinho. Para a pessoa colocar o nome nos animais, tinha que ter uma lista. Então, o próprio querido Papai do Céu ensinou o Adão a fazer o pergaminho na época, né? Alfabetizou o Adão, ensinou ele a ler, a escrever, para ele poder colocar o nome, né? Qual que vai chamar esse animal aí, Adão? Deixa eu ver. Cachorro. Olha, cachorro, que legal, por quê? Tem maior cara de cachorro e tal. Daí colocou cachorro. E vai fazendo a relação para depois você não esquecer. Então, já cai por terra aquele negócio de homens da caverna, né? Isso daí é um folclore, as pessoas entendem que foi assim, mas glória a Deus. Vamos tocar aqui. Então, o homem foi expulso do jardim do Éden porque desobedeceu a ordem do nosso querido Papai do Céu. E aí terminou o período da inocência. Sabemos que tem muitas outras coisas para comentar, mas não é o nosso objetivo aqui fazer um estudo minucioso sobre o livro do Gênesis, né? É só, igual eu falei, para te despertar aquela vontade de você pesquisar e para quando você voltar a ler, você ir prestando atenção, né? Para não ler no automático. Agora vamos entrar no período da consciência, que vai de após a queda até o dilúvio. O período da consciência, uma consciência que não éramos para ter. Uma consciência voltada para o mal. Para vocês verem, o primeiro homicídio foi um irmão que matou o próprio irmão. O Caim matou o Abel. Então, o pecado, ele contaminou o sangue. Aí veio a malícia, veio tudo que não presta junto. Passando alguns anos, Adão, quando ele estava com 130 anos, nasceu um filho dele chamado Sete. E a palavra de Deus diz que nesta época começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, através desse texto, presta atenção, Gênesis 4, 25. Novamente, Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Presta bem atenção, a Bíblia ela não é escrita nos mínimos detalhes. Porque se ela fosse escrita nos mínimos detalhes, precisaríamos de uma carreta carregada de livros só para contar o capítulo 1 do Gênesis. Entendeu? Então, quando fala assim, nessa época começou-se a invocar o nome de Deus, o que eu consigo entender, né? Que começou-se a cultuar a Deus, criou um povo separado, né? Eles não se misturavam com os outros que não queriam um compromisso com Deus, né? De repente o Adão falava: olha, eu fui o primeiro homem e tal, foi Deus que me criou. E as pessoas bebendo, né? Sei lá, naquelas bagunças, falava: olha lá o Adão pirou de vez. Agora tá falando que ele foi o primeiro homem, que antes dele não teve ninguém e tal. Eu falava: esse velho aí tá louco. Tudo isso que eu estou falando não está escrito aqui na Bíblia, né? Presta bem atenção. Mas aqui fala que nesta época começou-se a invocar o nome de Deus. Então começaram a cultuar a Deus. Eu vou falar aqui só mais um comentário e vou encerrar esse vídeo, tá bom? E depois a gente vai para a parte B deste vídeo. Eu quero comentar aqui sobre o capítulo 6 do Gênesis, que diz assim: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus vieram
viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Presta bem atenção. Quando os filhos dos homens começaram a multiplicar-se, toda aquela população começou a povoar a terra, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Eu já vi alguns professores falar que esses filhos de Deus aqui, que está escrito aqui no Gênesis 6, versículo 1, que foram os anjos que vieram e tiveram relações sexuais com as seres humanas. Entendeu? Como que eu consigo interpretar esse texto vendo o contexto? Entendeu? Porque você falar um texto sem você prestar atenção no contexto, vira um pretexto. O que é o contexto? É o texto que vem antes do texto que está sendo lido e o que vem depois. O que está sendo lido antes? Que naquela época o Adão teve relação com a sua mulher e nasceu um filho com o nome de Sete. E nesta época começaram a cultuar a Deus. Eu consigo entender que nesta época criou-se um povo separado. Só que este povo separado foi crescendo, foi crescendo. Isso daí demorou anos, não foi da noite para o dia, entendeu? E daí aqueles filhos de Deus que cultuavam a Deus, os filhos de Deus, os que cultuavam a Deus, viram que as filhas dos homens, daquelas pessoas que não queriam um compromisso com Deus, né, eram bonitas, foram e se casaram com elas. Então misturou. Só que a palavra de Deus não diz que o querido Papai do Céu tinha separado este povo para ele, né? Mas nós conseguimos entender assim, né, que se misturou. E o que o Senhor fez? Presta bem atenção. Olha aqui, ó. Gênesis 6, versículo 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. O Noé, ele era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé fazia parte daquele povo que começou a cultuar Deus, daquela mesma família, né? E Noé, ele não casou com a filha de pessoas que não tinham compromisso com Deus. Noé casou com a mulher que também cultuava a Deus. Ele teve 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Os 3 também casaram com mulheres que cultuavam a Deus. Então o que o Senhor pensou? Eu quero mostrar para o homem, lembra que eu falei que o pecado ele contaminou o sangue, né? A descendência de Sete se misturou com o povo que não quer um compromisso comigo. Por que se misturaram? Porque o pecado contaminou o sangue. Então eu quero provar para eles que não adianta. O pecado está no sangue e eu vou providenciar um escape para o ser humano. Só que daí nós vamos ver lá na frente. O Senhor falou para Noé fazer uma arca e Noé fez a arca de Noé. Entendeu? Daí veio um casal de cada animal, Noé entrou junto com a sua família, Noé e mais 7 pessoas, passaram um período dentro da arca. Quando desceram da arca, dali nós já começa o período do governo humano, mas eu não vou comentar agora. Só para você entender, não ficou só a família de Noé, só Noé, os seus 3 filhos, a sua esposa e as suas 3 noras. Eles não eram do povo que cultuavam a Deus. Só que Noé, ele sai da arca, ele planta uma vinha, passa o tempo, aquela vinha dá o fruto, o Noé faz o vinho, bebe o vinho, fica bêbado, fica nu dentro da tenda dele, doidão, né, deu maior vexame. O filho dele viu ele nu, né? Depois o Noé acordou daquela bebedeira, amaldiçoou o filho dele. Para vocês verem que o pecado contamina o sangue.
tá bom? Então, esse daí foi o período da consciência, uma consciência que não era para nós termos, entendeu? E no próximo vídeo eu vou falar sobre o período do governo humano e o período patriarcal. Agora, se você quiser adiantar e quiser comprar o meu livro, ó, o Conhecendo a Bíblia, da Senhor e André Editora. Este livro vem com 288 páginas, um ótimo conteúdo, claro, não vou falar que não é ótimo, mas vem te ensinando a ler a Bíblia de uma forma muito simples, né? Eu acredito que eu fiz um laboratório antes, né? Pedi para a pessoa ler o livro do Gênesis, depois deu um estudo sobre o livro do Gênesis, e a pessoa falou, puxa André, agora eu entendi. Só que esse livro aqui não fala só sobre o livro do Gênesis, vai te ensinar a ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Entendeu? Ó, uma capa de luxo, pedi para costurar ele, com o livro costurado, ele fica abertinho assim, ó. Tá vendo? Ele não faz assim, ó. Pluc. Então eu vou deixar aí na descrição do vídeo, onde você vai conseguir comprar esse vídeo. Esse vídeo, ó, este livro. Aí a descrição é onde tem ali, tá o título do vídeo, tá escrito assim, mais. Você aperta ali, que vai estar lá o site da Senhor e André Editora. Vou deixar um telefone para quem quiser comprar via Pix. Nós entregamos em todos os lugares onde o correio entrega, tá bom? Então é isso daí. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Espero que venha despertar alguma curiosidade em você este vídeo que eu fiz. E se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários aí. Olha, eu não concordo com essa interpretação sua, a interpretação é assim, estamos aqui para receber críticas, estamos aqui para aprender também. Só o Senhor Jesus é a verdade. O Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu, André William, não sou o dono da verdade. Então, fica aí, se você quiser deixar o seu comentário, fazer alguma pergunta. E depois, no próximo vídeo, vamos para a parte B, né? Governo humano e o período patriarcal. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado. Se você quiser e puder, compartilhe aí nos grupos, se inscreva no canal, dá um like aí, ó, um joinha, tá bom? Fique com Deus. Tchau, tchau. Valeu.